Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou a Luísa Monteiro de Castro, sou coordenadora do MBA de Infraestrutura, Concessões e PPPs da PUC Minas. E hoje eu vou ter a imensa oportunidade de moderar esse evento de altíssimo nível sobre o novo marco legal do saneamento. Eu queria agradecer a PUC Minas por ser uma eterna incentivadora do conhecimento, principalmente do estudo da infraestrutura. E quem quiser conhecer um pouco melhor o nosso MBA, as informações estão disponíveis no www.pucminas.br. Também queria agradecer muito ao nosso patrocinador, Demarest, e agradecer aos participantes desse evento de hoje, que é a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, Marta Sellier, a porta-voz da Rede Brasileira do Pacto Global para Águas e Saneamento e CEO da BRK Ambiental, Tereza Vernalha, e ao doutor Bruno Aurélio, que é sócio no Demarest e doutor em Direito Administrativo. Esse webinar é realizado pela Croqui Curadoria. Feita essa breve introdução, eu acho que é interessante falar que o novo marco foi aprovado pelo Senado Federal no dia 24/6, e falar sobre o marco é muito mais do que falar uma questão legal. Envolve desenvolvimento econômico, envolve saúde, envolve educação, envolve turismo e também envolve novas oportunidades de investimento no nosso país. Para iniciar essa conversa, eu gostaria de chamar a doutora Marta Sellier. Seja muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada por participar desse evento com a gente. Boa tarde, Luísa. Quero te agradecer pelo convite, te parabenizar pela iniciativa. Excelente timing para a gente ter essa conversa sobre saneamento. Quero agradecer aqui também a participação da Tereza, que conheço o trabalho dela há muitos anos nesse setor, um trabalho belíssimo, e o Bruno aqui, que hoje está em minoria, coisa rara, Bruno, hoje as mulheres estão dominando o evento, que bom que você está aqui também conosco. Eu trouxe uma apresentação, Luísa, para a gente passar pelos principais pontos de forma bem didática, e também deixo a apresentação à disposição para a universidade, enfim, todos os alunos, quem quiser acessar, tá? São informações todas públicas. O Programa de Parceria de Investimentos é o braço do governo federal que toca e reúne todas as oportunidades dos maiores projetos de concessões, de PPPs, de privatizações dentro do governo federal. Por que nasceu o PPI? Qual o principal trabalho dele? Esse programa, ele visa colocar num único lugar essa prateleira de projetos e favorecer o aprendizado entre setores. Então, a gente sabe que no Brasil, alguns setores estão mais adiantados em termos de projetos de parcerias, né? O setor elétrico, por exemplo, já realiza leilões há muito tempo, o setor de energia, o setor de transportes também teve muita evolução regulatória aí nos últimos anos, muito aprendizado em concessões de aeroportos, portos, rodovias, até mesmo ferrovias, e outros setores ainda com uma cultura muito focada em obra pública, prestação de serviço diretamente pela administração pública, e a gente tem buscado transformar essa mentalidade, cada vez mais agregar parceiros privados na prestação desses serviços e principalmente na implantação da infraestrutura no país. Então, desde a sua criação, em 2016, já foram qualificados 336 projetos, 178 já foram leiloados, concluídos. Isso traz para o Brasil mais de 708 bilhões de reais de investimentos estimados ao longo dos anos de contrato, né? É importante lembrar que contratos de concessão são contratos longos, usualmente de mais de 20, 30 anos, então a concessionária vem com obrigações de investimento ao longo desses anos, mas muitos dos investimentos concentrados nos primeiros anos, o que faz com que a gente tenha certeza de que essa carteira trará muita geração de emprego e contribuirá muito com o crescimento já nesses primeiros anos pós-concessão. E também um valor relevante de outorgas para o poder público, praticamente 140 bilhões de reais por conta dessas concessões, e isso contribui muito no esforço fiscal do governo e também ajuda na prestação dos serviços à população em outras políticas públicas que se beneficiam desses recursos.
O PPI, então, funciona como esse grande hub de infraestrutura. Nós temos um conselho de ministros, que é o CPPI, o Conselho do Programa de Parceria de Investimentos, que tem 7 ministros de Estado que sentam pelo menos 3 vezes por ano para avaliar como o projeto está avançando e incluir novos projetos na carteira do PPI. Então, a cada grande reunião do Conselho de Ministros, a gente vem incluindo novos projetos em diferentes áreas e buscando cada vez mais diversificar essa carteira, esse portfólio do PPI. O presidente da República participa dessas reuniões, coordena essas reuniões, e é dele a palavra final sobre o que entra e o que não entra no nosso portfólio. Funcionamos, então, como um grande hub de diálogo dentro do governo, então é uma oportunidade de colocar todos os projetos debaixo de uma mesma coordenação, de darmos celeridade a esses projetos e de levarmos também melhores práticas de um setor para o outro. Então, setores mais maduros nesse caminho das parcerias nos ajudam a levar melhores práticas também para outros setores menos maduros, mas que a gente tem buscado avançar com parcerias. Um trabalho muito importante para dentro do governo, com os nossos ministérios, agências reguladoras, para fora do governo, com potenciais investidores, com investidores que já estão atuando em infraestrutura no Brasil, fazendo, de certa forma, um pós-venda, com instituições financeiras, organismos multilaterais, com as embaixadas, com o resto do mundo em roadshows e diversas oportunidades de diálogo com investidores estrangeiros também, com os subnacionais, então os governos estaduais e municipais, porque nós estamos cada vez mais apoiando essas parcerias a nível estadual e municipal também. Então, essas pautas fundamentais, como saneamento básico aqui hoje, como mobilidade urbana, como iluminação pública e outras infrasociais que a gente chama como creches, hospitais e até mesmo presídios, são áreas de infraestrutura providas pelos estados ou pelos municípios que nós estamos apoiando como governo federal na estruturação dos projetos de concessão, de parceria ou até mesmo de privatização. Atuamos também com os órgãos reguladores, com os órgãos de controle, na validação de tudo que é feito a nível de projeto de infraestrutura, com o Poder Legislativo, nessa agenda permanente de melhoras regulatórias, que é um exemplo ótimo esse do saneamento básico, porque entendendo que a legislação vigente não beneficiava as parcerias, nós acabamos entrando numa grande batalha no sentido de tentar melhorar esse marco regulatório. O PPI atuou muito nesse sentido com os nossos parlamentares. Então, esse é um pouco do resumo de como funcionamos nessa atuação, programa de parceria de investimentos. E aí eu passo para especificamente o tema da nossa conversa hoje, que é o projeto de lei do saneamento básico, que reviu, né, o marco legal desse setor, os principais pontos de alteração e como é que a gente acredita que esse marco vai alterar um diagnóstico muito triste que tínhamos do setor de saneamento e trazer uma grande esperança aí no caminho da universalização desses serviços no Brasil. Então, o cenário é esse que está na tela, parece um cenário do século passado, mas é o retrato praticamente de agora no Brasil. Então, mais de 30 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e 100 milhões de pessoas sem coleta e tratamento de esgoto. Lembrando o tamanho da nossa população, é praticamente metade da população brasileira que não tem o seu esgoto coletado e, consequentemente, tratado no Brasil, com essa falta gigantesca ainda também de provimento dos serviços relacionados à água. E aqui também a gente não está fazendo uma avaliação da qualidade para aqueles que têm água chegando em casa, com qual qualidade, com qual frequência. A gente tem matérias aí apontando para a intermitência dos serviços no Brasil em tempos de crise, né? Muito triste as pessoas ficando sem água em casa num momento sensível como esse. Temos dados da OMS que estimam que anualmente no Brasil 15 mil pessoas morrem e 350 mil são internadas por ano devido a essas doenças ligadas à precariedade do setor de saneamento básico. Temos um impacto econômico grande disso, né, nos custos de saúde, então, estimativas também de que a universalização dos serviços de água e esgoto reduziria em quase 1,5 bi os custos anuais com saúde, então, porque nós não temos essa infraestrutura e esses serviços, nós acabamos onerando em demasiado o nosso sistema único de saúde e, consequentemente, comprometendo, né, vidas e a saúde da nossa população.
O desperdício da água é uma ineficiência gigantesca que recai sobre os usuários, então a gente tem números que mostram que aproximadamente 38% da água tratada é perdida, isso equivale a algo em torno de 10 bilhões de reais ano, isso acaba sendo repassado às tarifas. Então, esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas criticam o projeto, dizendo que uma eventual participação maior de players privados no saneamento básico tende a encarecer os serviços, e é exatamente o contrário. Quando a gente pensa que as empresas hoje têm uma média de perdas de quase 40%, a gente não encontra paralelo de ineficiência desse tamanho em nenhum setor da iniciativa privada. Então, corrigindo as ineficiências do setor, evitando as perdas de água com investimentos, a gente consegue agregar aí 10 bilhões de reais ano de economias que possibilitam, inclusive, reduzir tarifas em algumas modelagens. Os benefícios econômicos e sociais da expansão do saneamento são conhecidos e são tremendos, né? Desde questões ambientais, de proteção do meio ambiente, até a redução dos gastos com saúde, redução da mortalidade infantil, redução dos afastamentos do trabalho, afastamento das crianças da escola, ou seja, impactos de produtividade, impactos na educação, valorização de imóveis, incremento do turismo, então, potencial gigantesco de investir nesse setor. Esse slide eu trouxe de uma apresentação do Trata Brasil, ele tem alguns números interessantes porque ele mostra a estagnação desse setor nos últimos anos, ou seja, mesmo tendo esse cenário de falta de cobertura gigantesco e de consequências perversas para o Brasil há muitos anos, muito pouco se fez. Gastou-se um valor considerável, né? Ali tem valores de investimentos em 2011 e 2009, para mais de 10 bilhões de reais, mas a verdade é que as perdas continuam na casa dos 38% nesses 7 anos, a população com água tratada praticamente não mudou, um ponto percentual ali, passou de 82% para 83%, a população com esgoto ali aumentou um pouco mais, mas segue sendo um desafio gigantesco, ou seja, o que está ruim há muito tempo não vem sendo endereçado, o sistema muito focado em investimentos públicos, empresas públicas com baixíssima participação privada, cada vez mais dependente da capacidade de aporte do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, e um cenário cada vez menos promissor em termos de capacidade fiscal dos estados, municípios e mesmo da União de ficar aportando nesse setor, ou seja, a opção pelos investimentos privados, ela é muito pragmática. Ela responde à pergunta de como universalizar o mais rápido possível, dada a situação real do Brasil nos próximos anos. Então, por isso, a aprovação desse projeto de lei é tão importante. A gente percebe um cenário de queda de investimentos das companhias estaduais, justamente em função dessa crise fiscal que vem acometendo os estados já antes dessa crise de saúde. Agora, com o Covid, o cenário fiscal ficou ainda mais comprometido. O setor privado com um pedaço muito pequeno de atuação nesse mercado, certamente o setor de infraestrutura que tem menor participação privada. Por outro lado, se atua só em 6% do mercado, faz 20% dos investimentos do setor, então veja a capacidade que as empresas privadas têm de contribuir com o investimento. De fato, existe esse cálculo que diz que as empresas privadas estão investindo em média 2,5 vezes mais do que as estatais de saneamento. Há tarifas muito similares, isso é importante, então, pelo mesmo preço que o cidadão está pagando, a empresa privada está investindo 2,5 vezes mais do que a empresa pública. O investimento estimado para universalizar o serviço no Brasil acima de 600 bilhões, algo entre 600 e 700 bilhões tem sido calculados, ou seja, absolutamente incompatível com a realidade fiscal dos entes. E um potencial gigantesco de geração de empregos, porque a cada 1 bilhão investido são gerados mais de 60 mil empregos nesse setor de saneamento por estimativas, né? Então, a nova lei, ela buscou avaliar esse cenário no Brasil do saneamento básico e atacar as suas fragilidades. Então, encontramos fragilidades em relação à clareza e segurança jurídica da titularidade dos serviços, como tornar isso mais claro e como motivar a prestação regionalizada dos serviços para ganhar escala e para atingir cada vez mais pessoas.
Ela avalia a ausência de coordenação da política nacional, então ela propõe a criação de um comitê interministerial no âmbito do governo federal para tratar da alocação eficiente de recursos e dos financiamentos que o governo federal disponibiliza para esse setor. Ela ataca a questão da divergência regulatória, que sempre foi muito apontada pelo fato do saneamento não ser regulado pelo poder público federal, mas sim por agências estaduais, regionais, às vezes municipais. Então, uma multiplicidade de agências com entendimentos que não necessariamente convergiam, e isso trazia insegurança para o investidor. Então, o marco busca atacar essa questão com um novo papel para a Agência Nacional de Águas. Recursos para universalização, ou seja, essa percepção de que não virá do bolso público, a gente precisa atrair os investimentos privados, e a questão dos planos de saneamento também, valorizando essa perspectiva local em detrimento da regional. Então, o marco visa também atuar nessa seara. Principais pontos da nova lei. Novo papel para a ANA, Agência Nacional de Águas. Ela passa a ter esse papel de dar diretrizes regulatórias para o setor de saneamento, trazendo uma maior segurança jurídica para o setor, maior previsibilidade regulatória. Essa atuação da ANA é uma atuação via melhores práticas, ela não diminui a importância da atuação das agências locais, ela simplesmente busca trazer esse padrão, vamos dizer assim, do que se considera melhores práticas no Brasil, e vai fazer isso dialogando com as agências locais, dialogando com os entes mais especializados em regulação do setor de saneamento básico. E essas diretrizes, elas não são obrigatórias, mas, de certa forma, elas vão direcionar as agências locais para que elas busquem atuar de forma mais eficiente, direcionar também os contratos, e muitos dos contratos acabam sendo desenhados pelo próprio governo federal quando apoia os entes nesses estudos de viabilidade. Então, nós já vamos avançar com esses estudos, acompanhando as melhores práticas que forem estabelecidas pela ANA. O novo marco traz esse choque de eficiência nas estatais, porque, de alguma forma, acaba com a possibilidade dos contratos acontecerem sem licitação. Então, as estatais que têm, de fato, metas de investimento, que trabalham com qualidade de serviço, que têm condições de participar de um certame competitivo, vão poder continuar prestando serviços. Não é uma questão de acabar com a prestação de serviço público, ainda mais num país tão grande, com tantos desafios, mas é uma questão de separar as empresas públicas que têm capacidade de prestar serviços, que têm capacidade de realizar investimentos, das que não têm, por meio desses processos licitatórios. A gente sabe que a concorrência só faz bem, a concorrência só ajuda a população a ser bem atendida, no sentido de garantir que aquele que tiver maior capacidade de fazer os investimentos a menores preços seja o vencedor do certame. Então, a lei vai nesse sentido de acabar com essa prática de não ter concorrências no setor de saneamento, de simplesmente se repassar os serviços para uma empresa pública, e passa a exigir que os contratos, uma vez vencidos, tenham que passar por uma concorrência, e as empresas públicas também podem participar, mas junto com demais interessadas. Possibilita a venda do controle das empresas estaduais. Isso é uma possibilidade, não uma obrigação, né? Tem gente que fala que o projeto é privatista. A decisão da venda da companhia é do Estado que detém a companhia, né? Se o Estado não quiser vender a companhia, em nada ele terá que avançar com a venda da sua companhia estadual. Apenas é uma possibilidade, e é estranho até que a lei impossibilitasse isso, porque em qualquer outro setor não existia esse tipo de vedação. Aqui, no setor de saneamento, quando a empresa vendia o seu controle, os contratos caíam, então ficava sem interesse nenhum a venda da companhia. O PL trata da titularidade dos serviços, e aí traz algumas modalidades, para além do desenho da região metropolitana, das micro-regiões, que empodera mais o Estado, tem também os desenhos que empoderam bastante os municípios, com a gestão associada, possibilitando que eles se reúnam entre si para prestar os serviços com maior escala, não necessariamente passando pelo Estado. Tem o comitê interministerial que eu já mencionei, e tem essa questão também da prestação de serviços em assentamentos informais, que era um ponto importante para dar segurança jurídica para a gente chegar nos locais menos favorecidos. Bom, o programa de parceria de investimento, ele atua, então, na estruturação desses projetos de saneamento. A gente apoia, principalmente com nossos dois grandes braços,
financeiros, que é a Caixa Econômica Federal e o BNDES, a estruturar esses blocos, a reunir esses municípios, estudar a viabilidade, avaliar as questões de licenciamento ambiental, análise econômico-financeiras, minuta digital e contrato, tudo isso tem sido preparado já com o suporte desses dois bancos e disponibilizado para os estados e municípios que se interessam em avançar nessa agenda de concessões, de PPPs, ou até mesmo de privatizações. Vou passar um pouco mais rápido aqui por conta do nosso tempo, mas, basicamente, os principais pontos desses projetos que nós estamos estruturando passam por um modelo limpo, sem passivos. Então, quando a gente fala de uma sociedade de propósito específico, com uma concessão de água e esgoto, a gente não fala de esqueletos de uma empresa antiga ou de nada, a gente está falando de uma concessão do zero, com uma governança bastante simplificada, um contrato único, um regulador único, apesar de abarcar vários municípios, uma tarifa regionalizada, e aqui sempre é considerada a tarifa social, né, para aquelas pessoas com menos capacidade de pagamento, com foco em segurança jurídica, regulação endereçada e estruturada, alocação de riscos bem determinada, níveis de serviço, isso é muito importante, os contratos vêm focados em níveis de serviço, então não é tanto o desenho, a engenharia, o produto, o projeto, mas sim X pessoas atendidas com tal nível de qualidade, e tudo isso que vai estar sendo verificado ao final e ao cabo. O projeto traz escala para grupos de municípios, níveis de investimentos compatíveis com a universalização, incentivos para operação eficiente, ou seja, todas essas questões que nós mencionamos de perdas de água e de ineficiências, os projetos visam atacar essas ineficiências, e o privado se beneficia disso, então ele tem incentivos para correr atrás desses ganhos de eficiência. Vou passar mais rápido aqui. O BNDES e a Caixa têm trabalhado de formas distintas para tentar atender ao máximo os interesses dos municípios. Então, para aqueles que têm buscado atuar no saneamento básico via região metropolitana, via estado, grandes blocos, a gente tem tido várias estruturações com o BNDES, que tem esse protagonismo mais estadual, vamos dizer assim, que consegue trabalhar carteiras de projetos maiores. Então, hoje no BNDES, a gente tem projetos que giram em torno de 53 bilhões de reais de investimento no setor de saneamento básico, já em estruturação. E, por outro lado, a gente tem a oportunidade do FEP Caixa, que é o Fundo de Estruturação de Projetos, que permite selecionar municípios individualmente ou consórcios de municípios também para modelar essas concessões de água, esgoto e resíduos sólidos urbanos também. E a gente tem cada vez mais, via FEP, tentado estimular essa gestão associada para a gente conseguir atacar cada vez um número maior de pessoas atendidas em cada um desses projetos. Aqui tem um resumo dos projetos que estão em estruturação pelo BNDES. O mais adiantado é o de Alagoas, é uma concessão da região metropolitana de Maceió, que vai atingir ali praticamente 1.400.000 pessoas, que representa quase metade da população do estado, com investimentos estimados de mais de 2,5 bilhões de reais. Esse leilão está previsto para setembro, o edital já foi publicado, então a gente está bem animado com esse start pós-aprovação do marco desse leilão. Aqui a companhia estadual, ela está dentro do processo como uma distribuidora de água bruta, então a concessionária, ela compra água bruta da Casal, que é essa companhia pública, e ela vai realizar todos os investimentos para distribuição dessa água, para coleta do esgoto, para o tratamento do esgoto. Então aqui a empresa pública e a concessionária vão conviver numa espécie de contrato que atende as duas. Modelo muito parecido no Rio de Janeiro, em fase bastante adiantada, os estudos estão em etapa agora de consulta pública para manifestação de todos os interessados, já teve uma audiência pública, vai ter outra nos próximos dias, e esse é um projeto que chama atenção pelos seus números, porque a gente está falando aqui em praticamente 33 bilhões de reais de investimentos, veja bem, 33 bilhões de reais de investimentos para atender o serviço de água e esgoto na região metropolitana do Rio de Janeiro. É muita coisa, a gente vai estar atendendo quase 14 milhões de pessoas nessa região, um projeto gigantesco, tem um potencial enorme de gerar emprego, renda no estado, sem contar todos os impactos positivos na saúde, e esse projeto a gente espera que possa ser leiloado também este ano, em 2020. Os demais projetos estão em fase de estruturação, estudos de viabilidade,
Cariacica, no Espírito Santo, bem adiantado também, um leilão que deve acontecer esse ano. É um projeto menor, é uma PPP de esgoto, mas atende aí 500 mil de pessoas e vai trazer praticamente 600 milhões de reais de investimento. Vejam os números, né, desse setor, são números muito relevantes de investimentos, no momento que o Brasil está precisando ainda mais, né, nesse pós-Covid. Os projetos da Caixa são menores em termos de CAPEX, até porque abrangem menos municípios, mas mesmo assim, se a gente somar, a gente está falando aqui de investimentos na casa de 3 bi nesses projetos de saneamento básico. Estão contemplados o município de Crato, no Ceará, Volta Redonda, no Rio, e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, são projetos que estão em estruturação. São Simão, em Goiás, é um projeto interessante, porque ele soma a questão da água, do esgoto e dos resíduos sólidos numa única concessão, então é um projeto bem inovador. Na página seguinte, a gente tem os projetos de resíduos sólidos urbanos, nós estamos estruturando várias concessões de coleta do lixo, destinação adequada, e esses são projetos belíssimos, porque dão destinação, acabam com o problema que a gente tem dos lixões, um impacto gigantesco na saúde também, e projetos que têm se mostrado muito viáveis como concessões comuns, sem necessidade de contrapartida. Então, estamos aí com praticamente mais de 3 bi de investimento só nesses projetos de resíduos sólidos urbanos, e aqui nós temos Bauru, em São Paulo, 2 consórcios importantes de municípios, um no Ceará e um em Minas, e temos Teresina também no Piauí. Bom, esse slide aqui traz um pouco já estou finalizando, da nossa expectativa de leilões para esse ano. Então, vejam que, apesar de crise de saúde, né, Covid, o PPI segue bastante animado aqui nas suas oportunidades de investimentos. No lado direito, a gente tem esse projeto de saneamento que eu mencionei, vários concessões também subnacionais de iluminação pública no radar para acontecer esse ano, com o suporte do governo federal. Os leilões de resíduos sólidos urbanos Teresina e o consórcio de Minas devem acontecer ainda em 2020, da mesma forma, os contratos que eu mencionei de Alagoas, do Rio e de Cariacica ainda em 2020. E do outro lado da tela, as nossas infraestruturas, né? Temos 2 rodovias para serem leiloadas esse ano, uma importante ferrovia, que a gente está em estágio avançado com o TCU na Bahia, que é a FIOL, e outras renovações ferroviárias, leilão de transmissão, de óleo e gás, terminais portuários, enfim, é uma carteira muito rica. A gente tem avançado também nas concessões de parques e florestas. Enfim, temos 42 ativos aí, metas, goals para tentar fazer esse ano, todos eles muito importantes para a geração de emprego e investimento nos próximos anos. E eu encerro por aqui, então, para a gente ouvir os demais colegas e abrirmos para as perguntas. Muito obrigada. Luísa, você está no mudo. Obrigada, pessoal. Falhas do webinar, acontece. Muito obrigada, Marta. Achei super interessante. Você trouxe apontamentos muito elucidativos para quem ainda não teve a oportunidade de estudar o marco. Achei muito bacana perceber como que já estão sendo estruturados projetos, então realmente foi uma conquista. A gente tem que ficar realmente satisfeito com essa conquista para o nosso país. Agora eu chamo a Tereza Vernalha para a sua apresentação. Bem-vinda, Tereza. Obrigada, Luísa. Prazer estar aqui com a Marta também, nesse momento pós-aprovação do projeto. Acho que foi uma coisa que a gente se encontrou muito até a aprovação, e essa acho que é a primeira vez que a gente se encontra após a aprovação, então acho que estamos todos aqui muito animados, até em função de todo esse cenário que foi muito bem aqui colocado pela Marta, e Bruno também, prazer estar aqui com você. Com a aprovação do projeto de lei, eu acho que a gente passa a ter uma nova narrativa, uma nova agenda sobre o setor, uma coisa muito positiva que nós observamos nesses últimos 3, 4 anos de discussão até a aprovação, lembrando, foram 2 medidas provisórias e um projeto de lei, um compartilhamento e uma discussão aberta com toda a sociedade, com o Congresso, e hoje a gente vê o saneamento na agenda, na sociedade, que eu acho que é super importante, e ele
ele é ainda mais destacado nesse momento dessa tremenda crise sanitária que é a Covid, onde o Brasil, infelizmente, acaba tendo uma situação mais fragilizada por todos esses números do saneamento que a gente acabou de falar. A gente ainda tem 35 milhões de brasileiros sem acesso à água, sendo que a água é, hoje, a grande vacina no combate da Covid, lavar as mãos com água e sabão. Então, eu acho que foi um momento muito histórico, essa aprovação, e que permite a gente avançar, portanto, nessa nova narrativa, nesse novo momento de um novo cenário. E eu queria trazer aqui essa visão desse novo momento do saneamento, quais são os cenários que se abrem, né, para o investimento. Então, a Marta falou muito bem, os números para o saneamento são números muito significativos e expressivos do ponto de vista de recurso financeiro. E é necessário, para quem vai fazer o investimento, seja ele público, seja ele privado, qualquer um que vai dispor de tantos bilhões de reais, é a segurança jurídica, a segurança regulatória, que é o que se espera com essa nova lei, que agora a gente acompanha de perto para que seja sancionada e regulamentada, e que outros decretos, que para que ela se torne efetiva, sejam de fato realizados, e pelo que a gente está vendo, isso vai acontecer rápido, né? E isso, então, atrai o investimento, e é investimento de 700 bilhões de reais. A depender do estudo, esse número varia de 600 a 700 bilhões de reais, mas fato é que são muitos bilhões, e que hoje, com toda a condição fiscal que o governo tem, precisa da ajuda do privado para fazer, e que para fazer precisa de condições para isso, e uma das condições é a aprovação dessa lei. O projeto de lei, ele traz essa meta da universalização até 2033, com uma obrigação de atingir água e esgoto, né? Então, a gente pode observar que se a gente tem uma situação hoje de 100 milhões de pessoas sem esgoto e 35 sem água, a gente vê que na onde foi dado prioridade de investimento, de fato, foi na água, e o esgoto ficou de lado, e eu acho que esse é um grande avanço que a nova lei traz, que é a obrigatoriedade que os contratos têm de até 2033 levar à universalização também do esgotamento sanitário. E isso quer dizer o seguinte: se a grande parte desse investimento está para levar água a esgoto, nós começamos a entrar nessa nova narrativa, nessa nova agenda, nessa nova oportunidade, que é falar de tecnologia, falar de inovação, falar de formação de pessoas, falar de como captar recurso para fazer e trazer essas tecnologias. E quando a gente está falando de captar recurso, a gente está vendo mundialmente os grandes fundos, além de fazer uma avaliação do risco-retorno dos investimentos, também o seu impacto social, o olhar para os ESGs, para a questão ambiental, social e de governança, que o saneamento tem isso no seu DNA. Qualquer investimento em saneamento, ele é de impacto social muito elevado. Então, essa é a nova agenda que a gente passa a ter discussão. E na parte de tecnologia, imaginando que a gente tem metade da população que precisa ter ainda acesso à água, ao esgoto, nós precisamos pensar em tecnologias para tratamento desse esgoto. Então, por exemplo, nós usamos hoje uma tecnologia holandesa que trata um volume muito maior de esgoto numa área menor. Os grandes centros, as cidades precisam de esgotamento sanitário. Licenciamento ambiental para esses espaços físicos é sempre um grande desafio. Portanto, quanto mais compacta for essa estação, melhor, mais fácil serão os licenciamentos ambientais, melhor será feita, com mais agilidade será feito o investimento. Então, isso é um grande espaço que se abre para as empresas aportarem em tecnologia. E para além da tecnologia do tratamento, quando você trata o esgoto, você tem um resíduo, que é o lodo.
e o lodo precisa ser descartado, ele precisa ser levado para aterros sanitários. Então, é fundamental a gente saber o que fazer com o lodo, que é 95% água, e que custa muito para ser transportado. Portanto, que tipo de tecnologia de inovação para secagem do lodo e transformar, por exemplo, o lodo numa fonte geradora de energia e de biomassa? Essas coisas precisam agora ter mais escala, ser mais discutida, que eu acredito que invariavelmente passa a ser a nova agenda de todas as empresas, e isso é uma força motriz para a economia, né? Novas empresas, novas tecnologias e mais gente formada para entender e operar este tipo de infraestrutura. E ainda dentro da tecnologia, é bom falar da energia, né? A gente falou do lodo como sendo uma fonte de energia. Uma empresa de saneamento, a depender da região onde ela opera, grande parte do seu custo é energia elétrica, principalmente naquelas regiões onde você tem que ter muito bombeamento, muita elevatória para levar a água ou levar o esgoto para a estação de tratamento. E nós, por exemplo, inauguramos agora em junho uma planta solar no Maranhão. Nós operamos em São José do Ribamar e Passo do Lumiar, 2 cidades ali do estado, onde 55% da energia que a nossa planta demanda de água e esgoto naquela região virá agora de plantas solares. Então, isso representa para a gente uma conexão forte, com uma preocupação muito grande, com uma redução de custo, com uma energia limpa. De novo, aqui a gente está se conectando com os ESGs, e essa é a primeira de várias plantas solares que a gente vai implementar nas nossas estações, de novo, gerando emprego, trazendo uma operação mais eficiente, uma operação mais orientada para o meio ambiente. E óbvio que, falando de tecnologia, energia, lodo, tem uma outra coisa que é super, e a Marta falou aqui muito bem. O Brasil tem hoje, em média, 40% de perda de água. Existem regiões, estados, onde a perda é 75% de água. Ou seja, a cada 10 litros você perde 75. Se a gente fosse buscar de balde, não perdia tanto no meio do caminho. Isso precisa do quê? De investimento em rede nova, porque muito disso é vazamento. E precisa, para além da extensão da rede de água. Então, há uma perda, uma ineficiência muito grande. Então, nós, para dar um número, nós vamos investir só nas operações que nós temos nos próximos 5 anos, quase 300 milhões de reais em tecnologia para combate à perda. E nos últimos 3 anos, nós colocamos tecnologias de identificação de vazamento e troca de tubulações que permitiu economizar, acreditem, Luísa, quase 10 bilhões de litros d'água. Isso significa abastecer uma cidade de 160 mil habitantes por 1 ano, investindo em combate a vazamento de água. E aí vem o ponto que foi colocado anteriormente, não necessariamente o investimento privado vai ter um aumento de tarifa, o privado vai focar muito em eficiência operacional, e essa eficiência operacional será remunerada pela tarifa existente. Então, isso é muito importante de dizer. E quando a gente está falando de tantas regiões do país que sofrem hoje com seus reservatórios, trabalhando num estágio muito crítico de nível de água, a gente perder 40% de água é um crime, praticamente, por dificuldade de investimento e investir no lugar certo. Então, de novo, aqui se abre um mercado fantástico de novas tecnologias, de profissionais que precisam estar formados para fazer investimentos e operar redes mais eficientes, né? E quando a gente fala de tecnologia e de inovação, a gente tem que fazer o que outros setores hoje já fazem em larga escala. A gente tem que abrir as empresas para se conectar com as startups. Hoje, nós fazemos um trabalho
de promoção e de aceleração de startups, numa parceria com a Will, que é uma organização canadense, que promove, na sua grande maioria, mulheres empreendedoras, e o saneamento tem muito a ver com a mulher é a grande impactada pela falta de água, é ela que leva o seu filho com diarreia, quando não tem no posto de saúde, quando ela faz isso, é ela que deixa de ir ao trabalho, porque ela é uma diarista, e, portanto, ela também tem menos condição de estudar, e não é por outro motivo que uma mulher que não tem acesso a saneamento, Luiz, ela tem uma nota no Enem 25% menor do que aquela mulher que tem banheiro em casa, em pleno século XXI, no país que é a 10ª economia mundial. Então, a gente tem trabalhado muito com as startups, trazendo desafios como perdas e lodo, para que a gente possa, eventualmente, trabalhar e investir em empresas que lá na frente, nesse novo momento que se abre para o Brasil com a aprovação da lei, de tantos outros negócios que podem vir no entorno da distribuição, coleta e tratamento de esgoto. E tudo passa, como eu falei, de trazer recurso. Então, as empresas que hoje estão olhando o Brasil, sejam as empresas operadoras e as empresas que vão investir, elas estão olhando mundo afora investimentos que tenham o viés dos ESGs. Não porque unicamente isso é um negócio de marketing, é legal, porque eu sou verde. Não, é porque as empresas estão vendo que a sustentabilidade de um negócio depende do qual o impacto social que ela tem na comunidade em que ela opera. Nós somos uma empresa de água. Portanto, proteger os mananciais é a sustentabilidade do nosso negócio no longo prazo. Então, não é uma questão de abraçar a árvore, isso é o nosso negócio. Portanto, a empresa tem que ter dentro da sua estratégia, para além de fazer o investimento na distribuição de uma água de qualidade com regularidade, mas a coleta, tratamento e a correta disposição desse esgoto tratado, ter o seu papel de proteção dos mananciais e proteção do meio ambiente, porque dele depende a empresa no longo prazo. E é isso que os investidores que hoje estão olhando com muita atenção o Brasil, porque o saneamento é um setor que tem tudo a ver com os ESGs. Os investidores querem investir em empresas que entenderam a importância dos ESGs, que têm um compromisso de longo prazo, como é o nosso caso. E o Brasil, hoje, e a Marta deve estar vivendo isso muito, quando ela vai fazer os seus roadshows internacionais, não existe uma oportunidade tão sizable quanto é o saneamento hoje no Brasil. Telefonia, energia, rodovia, ferrovia, tem muitas oportunidades. Eu acho que nenhuma do tamanho que é saneamento, porque das infraestruturas existentes, ela é aquela que mais ficou para trás, e, portanto, é a que mais tem oportunidade para frente. E eu vi uma reportagem mais recente, essa é uma reportagem que saiu essa semana, onde diz: os investidores demandam cada vez mais políticas para o meio ambiente, e o saneamento é, sem dúvida, um setor que deve atrair muito recurso do investidor nacional e do investidor internacional para bons projetos, para projetos que tenham a correta alocação do risco, que tenha garantia que numa concessão de 30, 40 anos, onde você tem em torno de 10 mandatos municipais, que aquilo que está no contrato vai ser honrado, que eu vou poder aplicar uma inflação, que eu vou ter um reequilíbrio dentro das regras previamente determinadas, o recurso virá a partir disso, e esse é o cenário que o projeto de lei nos abre. E, por fim, eu já vou encerrando a minha fala, Luísa, foi mencionado aí pela Marta, que a cada R$1 bilhão investido em saneamento, você gera, em média, 60 mil empregos. E é exatamente isso que nós precisamos em épocas de pós-Covid. Nós precisamos de investimento, a gente precisa de emprego, a gente precisa de renda, e a gente precisa formar mais profissionais
para tecnologias de lodo, para tecnologias de eficiência operacional, para tecnologias, novos modelos construtivos, trazer novas tecnologias para você fazer obras a um custo menor, com prazo menor, sem afetar muito a mobilidade das cidades, porque você sabe que o investimento em saneamento significa quebrar a rua para colocar tubulação. Então, trazer novas metodologias construtivas vai ser fundamental, e no mercado, onde você tem um pipe de projetos, como é esse que foi apresentado, tanto da Caixa quanto do BNDES, que é o que a gente precisa, não um projeto aqui, um projeto acolá, a gente precisa de um pipe de projetos, que os investidores possam ter opções para fazer o investimento, e a gente gerar uma indústria no entorno que vai trazer novas tecnologias, novos métodos construtivos, e a gente vai precisar de muitos MBAs, muitas graduações focadas no ecossistema do saneamento. O futuro é muito promissor, a gente está muito animado. Obrigada, Luiz, era isso que eu tinha para apresentar. Excelente, muito obrigada, Tereza, muito interessante, muito esclarecedor. E o que eu acho mais interessante é essa multidisciplinariedade dessa nossa área, como a gente teve duas visões complementares, cada uma falando de um ponto. Então, assim, parabéns, adorei as falas das duas. Eu passei um pouquinho rápido após a fala da Marta, por questões de tempo, mas eu quero parabenizá-las. E convido agora o Bruno para a apresentação dele, e relembrando que nós vamos abrir para as perguntas ao final do webinar. Bem-vindo, Bruno. Pois é, eu que agradeço aí a participação, e desde já coloco que não é só uma felicidade estar aqui entre vocês e entre as mulheres do saneamento e da infraestrutura, mas também eu fico um pouco chateado aqui, de modo geral, de ter sido o último e ser um advogado, né? Então, assim, nada me ajuda muito aqui nesse momento. Acho que a fala da Marta foi super interessante, acho que ela é esperançosa, e para quem atua no setor de infraestrutura, ela é fundamental. A fala da Tereza, ela vem no mesmo tom, em sintonia, e ela traz perspectivas muito positivas de agregar aspectos de tecnologia e aspectos de responsabilidade social ou socioambiental com os temas que faz parte do tema. E eu, particularmente, vou falar daquilo que me cabe um pouco aqui, que é a perspectiva mais jurídica, mas aquele que trabalha em infraestrutura como eu há muito tempo, acho que a gente começa a pegar um pouco do economic case, um pouco do engenheirês, eventualmente, para tentar dar um pouco mais de lustre aqui a fala. Mas, assim, sendo bastante direto, acho que o marco, ele, de fato, é algo... esse novo marco, né, é algo muito relevante, é algo muito importante para o setor, porque ele visa consolidar, e eu vou tratar um pouquinho disso, das boas práticas que estavam sendo tentadas, ao menos, de forma pontual e local, nos desenvolvimentos, nas modelagens de projetos específicos, seja ele no ambiente estadual, municipal, seja ele no ambiente próprio de desenvolvimento do BNDES, aí dentro de um programa específico, e ele tentou consolidar e trazer isso na norma, por ser um instrumento aí que dá uma maior segurança ou estabilidade para as relações jurídicas de um modo geral. Mas mais que isso, a norma ela vem tentar corrigir dificuldades, ou dar uma resposta a um mercado que há 10, 12, desde da legislação antiga, e eu particularmente trabalho no setor desde antes da legislação antiga, e também se teve esse discurso muito positivo. Eu acho que a gente amadurece, a gente evolui, e a legislação tem que evoluir também. Espero que agora essa legislação, ela não necessite dos próximos 10 anos de uma nova revisão tão sensível e tão completa. Né? Acho que nos próximos 15, no caso, acho que ela consiga aí ter uma sobrevivência um pouco maior, seja um pouco mais viva, e me parece que é essa a lógica quando você atribui tanta importância à regulação nessa perspectiva e a contratualização em si. Mas nesse ponto, eu acho que um primeiro aspecto bastante relevante é por quê, né? Por que necessariamente esse marco e por que necessariamente essa colocação? E como eu falei, é uma resposta a boas práticas. Espero que não seja, como dizia um professor meu no doutorado,
que ele falava que a norma ela não muda o status quo, né? Na verdade, você não pode chegar ali em um determinado município, ele usava essa ilustração, um prefeito eleito, e fala, não, meu município não vai ter mais tristeza, aqui meu município não vai ter mais isso. Vem aqui, decreto desde hoje, fica aqui agora decretado, que no município não há mais tristeza. Isso não significa, a norma não tem esse impulso, ela tem um impulso motriz aqui, ela consegue avançar, mas ela não tem essa característica de mudar o status de realidade. E aqui, acho que um ponto importante a norma tenta mudar em alguma perspectiva o status de realidade. Em qual perspectiva? Acho que no primeiro aspecto, acho que é um fator muito relevante, que é de fato aqui a segurança jurídica, a estabilidade nas relações, especialmente porque, definida a titularidade municipal, ou definida alguma titularidade que não necessariamente é regionalizada mediante lei complementar, você tem aí já uma primeira premissa que olha, eu entendo hoje que tem 5 mil e poucos municípios titulares, vamos dizer assim, em termos absolutos, e que podem legislar no ambiente local, especialmente em regulação e também contratual, sob uma perspectiva do saneamento. O saneamento que é um serviço que tem, sim, uma interface muito extensiva no ponto de vista prático, seja na perspectiva da própria estrutura em si, né, de rede, etc., mas ou elementos de captação, disposição e outros temas, mas você tem uma legislação pontual. E aí você tem, eventualmente, 5 mil e poucas autoridades tratando sobre isso, e muitas vezes elas se revezando de 4 em 4 anos, sob perspectivas jurídicas, técnicas e ideológicas distintas. E você tem necessariamente um impacto econômico sensível que tem que ser precificado, ele é precificado, de risco dessas mudanças de um modo geral. E não tem necessariamente um ambiente positivo para isso. Então, na medida em que você consegue estabelecer, pelo menos em princípio, incentivos a que se tenha necessariamente uma regulação centralizada, mesmo que a gente chame aquilo que seja soft law, porque você não necessariamente é impositiva a partir do momento que a partir do momento que você submete a ela, né, que você faz esse paralelismo com as agências locais e você tem essa adesão propriamente dita, mas você tem a possibilidade de uma melhor parametrização dessa lógica e você, com isso, tenta retirar minimamente um aspecto de insegurança dessa mutabilidade e dessa falta de, vamos dizer assim, equilíbrio ou falta de características similares aos contratos e às normas de regulação nos diferentes entes titulares. Então, essa é uma primeira perspectiva que é muito relevante. Agora falta, de novo, a lei não muda a realidade per se, falta aí a implementação dessa circunstância, que acho que isso o governo tem encarado de uma forma muito certa, muito atenta, para, de fato, desde logo, implementar a partir da sanção presidencial essas regras e essas características. E aqui é um ponto muito importante, que é um ponto de incentivo. Tá? E esse incentivo, acho que ele passa por 2 grandes caminhos. Um incentivo financeiro, que eu acho que ele é fundamental, sendo nenhuma num segmento que se presta aí à atividade econômica, que olha, se você quiser tomar o financiamento, seja diretamente a ente estatal, seja companhia no ambiente, há a necessidade de adesão. Pode-se questionar, poxa, mas esse instrumento... Veja, isso é um ato volitivo. Isso tem um ato de vontade imbuído aqui, então não há necessariamente uma perda, vamos dizer assim, da capacidade de própria à titularidade, ou o que seja, desse ente federado. Isso é muito, muito interessante e muito válido. Uma outra perspectiva, que eu sempre discuti e falava isso no ambiente das companhias a qual atendo, que seria muito mais fácil, eventualmente, se nós tivéssemos contratos padrão, eventualmente, para algumas situações e perspectivas. Eu acho que a regulação visa trazer isso em 2 ambientes. Um, na própria padronização em si, de instrumentos contratuais que podem ser produzidos daquela forma. Esses instrumentos contratuais, eles revelarão boas práticas passíveis de serem financiáveis e de serem assumidos por companhias relevantes, que têm entre os seus acionistas, por exemplo, grandes fundos de investimento, que têm aí a capacidade, a competência, a capacidade financeira máxima de identificar isso. Por quê? Você diminui nuances sensíveis e você cria aí uma forma de precedente ou de parametrização muito relevante. Essa é uma perspectiva muito importante, tal como quando a legislação diz o seguinte, olha, estabelecer critérios de revisão, de remuneração, critérios tarifários sensíveis, matriz de risco, mas são todas essas perspectivas importantes
que no ambiente pensado de uma forma não afeta a realidade do município também, isso pode ser muito interessante, porque ele não está muito preso ali àquela situação do combate. Eu já participei de muitas sessões em câmaras em que se discutia audiência pública, coisa que vale, plano de saneamento, etc., em que o time muitas vezes tem que sair escoltado ali pela porta lateral da Câmara, coisa que valha. Então, e por vários motivos. Porque muitas vezes se induz uma falta de... e aí, na meu ponto de vista, má fé, muitas vezes, que é induzir o sujeito a não compreender a realidade dos fatos. E aqui é um ponto muito importante, a audiência é bastante grande, acho que isso vale colocar. Veja, prestar serviço público não necessariamente e nunca será uma privatização per se. Não há uma transferência do domínio daquela atividade ao capital privado, o que é que seja. O que se tem é uma transferência pontual, seja de uma companhia que está exercendo uma atividade que é de serviço público e não deixa de ser serviço público, ou seja, um próprio contrato que transfere a prestação de serviço. A titularidade ela é sempre estatal, e ela será estatal enquanto assim a Constituição definir. Nessa perspectiva, significa dizer que o Estado ele vai continuar figurando, e aqui numa posição muito mais interessante. Pelo menos eu vivo diversas concessões, e também, em algum momento, eu acabei já assessorando o Estado per se. O Estado, enquanto prestador de determinada atividade, ele é muito mais eficiente e muito mais duro na fiscalização do que necessariamente na prestação e na própria conformação das suas obrigações internas, por N razões. E aqui ninguém está dizendo quais são as razões, se bem ou se mal. É um fato. Isso também é da natureza humana, de novo, né? A partir do momento em que você é locatário e você passa a ser locador, você trata o ambiente locado diferente. Se você é locatário, você vai lá, muitas vezes você tem aquela tensão, mas o bem é de outro. Veja bem, se você é locador, o bem é seu, você tem uma outra atenção. E assim, é sempre. É a questão de você ser o síndico ou eleger um síndico. Se vai ser um síndico, você vai ser menos... Você não vai querer tanto que te cobrem ou se cobrar tanto. Se você elege alguém, você vai cobrá-lo. Então, essa é um pouco da natureza. Então, nesse ponto, essa prestação por um terceiro de um serviço dessa natureza, com metas claras, com objetivos claros, e vinculando aquela eficiência a um pagamento e uma penalização potencial disso, é algo que mobiliza de uma forma muito mais intensa aquele que está ali posicionado. Isso necessariamente traz um incentivo. E aqui, as companhias estaduais, infelizmente, ao longo de muitos anos, e aqui vem o segundo ponto da norma, ao longo de muitos anos, infelizmente, as companhias estaduais acabaram tendo funções diversas do que a própria universalização do serviço em si, não acabaram necessariamente tendo tanta função na prestação em si, mas muito mais para ser superavitária, para destinação de recursos à atividade distinta, não importa qual a natureza, mas o que acabou é que, de fato, o Brasil, infelizmente, tem números medievais, como bem colocados na universalização do serviço. Essa é uma realidade, é um fato dessa forma, e é muito difícil também uma autocobrança, né? O sujeito ali titular do serviço, com a companhia estadual, ele falar que ele está muito ruim, fazer uma autogestão, uma autocobrança, tem suas limitações. Agora é diferente, é um terceiro, ele vai cobrar ali a Tereza, vai ligar e falar, Tereza, está de brincadeira, que há uma intermitência aqui nesse fornecimento de água, você se vira, senão eu vou te aplicar uma sanção. Ela vai ligar lá para o jurídico, espero que me liguem em consequência, mas é assim que funciona. Vamos ter que nos defender, não vai ter jeito, esse é um plano, essa é uma situação própria. Agora o sujeito liga para dentro de uma companhia estadual e fala assim, então, você precisa fazer esse investimento, etc. Fala assim, então, a tarifa aqui é uma tarifa que não é suficiente, não é apta, você vai ter que se colocar aí à frente para tal, aqui a eficiência não funciona dessa forma, precisa fazer uma contratação 8666, é um processo muito confuso, um processo complexo, etc. Veja, são N fatores. E o que isso impactava, e por que a lei também vem ajudar nessa perspectiva? Os benditos dos contratos de programa. O que esses contratos de programa, no final do dia, trouxeram para a gente? Muito pouca evolução. Lógico que se exigia aí metas, qualidades, uma série de coisas, mas o que ele trouxe para mim, na minha experiência pessoal, particularmente, foi atrasar os processos e as modelagens que eu participava, porque muitas vezes as companhias estaduais, elas criavam todos os problemas do mundo para que essa modelagem acontecesse. Eu tenho uma experiência de 2006, 2007, do município do interior aqui de São Paulo, em que enquanto não houve o espaço para a participação da companhia estadual, o processo não avançou. Simplesmente ele não avançava, por N razões, jurídicas, técnicas, econômicas, ameaças de toda a natureza e ordem, inclusive de natureza política. Isso era um ponto sensível a ser considerado. Nessa perspectiva, a impossibilidade de você ter uma transferência dessa atividade sem um prévio procedimento competitivo, sem ter uma natureza licitatória, ou sem ter aberta a competição, resulta necessariamente nessas situações
pouco aderentes aí ao que nós entendemos por isonomia e a melhor atendimento aí à finalidade pública de modo geral. Isso também, uma revisão, é aqui o segundo ponto que a lei traz positivo. Um terceiro ponto que a lei traz positivo é, temos que dar solução às potenciais privatizações das companhias estaduais, porque elas estão aí e elas têm que ser contratualizadas, né? Senão você vende pó. Se você tem como ambiente próprio o contrato de programa a inexigibilidade da licitação pelo fato dela ser o que ela era, que era uma companhia estatal, se você tira isso, você tira o fundamento jurídico disso daí. Tudo bem, temos que dar algo. Afinal de contas, existe uma realidade. Essa realidade tem que continuar sendo prestada. Existe ali um ativo, um passivo, uma capacidade de pessoas. A gente tem que lidar com essa realidade. Muito que bem. Então, contratualize da melhor forma possível para que ocorra, de fato, a venda do capital das companhias e não a privatização da água e do esgoto, não a venda da água e do esgoto, não a venda pelo contrário, é a venda de uma posição jurídica de uma companhia que tem por seus titulares principais o Estado para um particular e vai se submeter a uma série de regras e imposições, como todo e qualquer um que visa aí ganhar dinheiro, porque no final do dia a companhia estadual, quando ela faz isso, pode chamar o teórico de superávit, o que seja. Não, é dinheiro, é retorno. A companhia tem retorno. E muitas vezes as companhias têm uma tarifa alta, quase que é considerada aí a previsão de eficiência completa de esgotamento sanitário e tratamento de água, e simplesmente isso não ocorre. Então, diferentemente do particular, jamais o particular vai fazê-lo, se fizer, pode se submeter a leis, a sanções severas de ações civis públicas, ou que o valha, se fizer algo desse tipo, se cobrar uma fatura, uma tarifa, sem disponibilizar o serviço em si. Então, isso não ocorrerá. Acho que essas perspectivas, eu não sei muito bem aqui meu tempo, você me informa, tá? Sabe como que é? Todo advogado e professor é meio verborrágico. A gente vai embora e vou ficar aqui até amanhã. Então, a ideia não é encurtar. Mas, e aí, alguns aspectos que eu queria tocar aqui, que são muito interessantes, e acho que a lei, de fato, trouxe isso. Encarar com realismo a necessidade de segurança jurídica, encarar com realismo a necessidade de que esse mercado exige, sim, a presença de subsídios, exige, sim, a necessidade de você ter uma eventual aglutinação de entidades, de municípios, porque tem municípios que têm eficiência e têm capacidade de por si, ter essa universalização em si, e tem municípios que não têm essa capacidade por N razões. É simplesmente a conta do volume de investimento e a capacidade de retorno potencial. Nenhuma empresa vai colocar para ter um retorno em 90 anos, em 100 anos. Isso não funciona da métrica do mercado. Então, muitas vezes vai ter que se arranjar e se organizar de modo a ter essa complementariedade. Um outro aspecto importante aqui, acho que essa legislação, no final que foi votada, ela avançou bastante bem nisso, no ponto que ela não deixa de impor, ou não impõe necessariamente que um determinado saneamento ele é necessariamente um serviço de interesse comum, de região regionalizada, e não de interesse local, porque isso poderia acabar de gerar um nível de imposição a um determinado município que não queira participar necessariamente dessa situação e tenha capacidade para tal. Muito bem. Então, isso é algo que acho que foi um avanço muito positivo e que funcionará aí nessa perspectiva. Mas essa situação da possibilidade de regionalização, dessa capacidade, não necessariamente com a participação do Estado em si, mas via aí só a reunião de municípios, a possibilidade do sujeito ter essa aderência a uma entidade reguladora que ele entende capacitada, independentemente dela estar figurando no seu próprio Estado, caso não tenha no Estado uma agência que tenha aderido aí à perspectiva da ANA, a possibilidade de você ter normas de regulação estabilizadas dessa forma pelo governo, de modo geral pela ANA, que dessa forma, ter esse incentivo à financiabilidade, ter recurso, acho que de fato isso vai ser muito positivo, vai gerar uma grande concorrência, mas mais que isso, acho que ele vai permitir a que as concorrências que existam, e os documentos que existam, e os modelos que existam, eles sejam mais seguros, efetivamente. E a oportunidade aqui não é necessariamente a falta da necessidade de fazê-lo, é a falta de bons projetos, é a falta de projetos estáveis, é a falta de projetos e contratos com segurança jurídica, é a falta de uma regulação, de uma estabilidade que a mudança do prefeito não vai necessariamente significar, vou usar uma metáfora que não é do setor, mas vai segurar, que não é bem uma metáfora, vai assegurar necessariamente que um trator vá lá e destrua a cancela de pedágio. Eu acho que a gente precisa necessariamente avançar nessa perspectiva, e acho que o setor precisa disso. Espero que meu trabalho seja facilitado, muitas vezes também, tendo essas características aí, de matriz de riscos já consolidadas, e uma parametrização um pouco melhor
nessa perspectiva. Agradeço e desculpe se falei demais. Muito obrigada, Bruno. Bom, para a gente conseguir debater o máximo possível, eu já vou entrar na parte das perguntas. Algumas perguntas são direcionadas para alguns de vocês e outras são gerais. Então, eu vou fazer a pergunta geral também e quem se sentir à vontade, por favor, responda. Fizeram uma pergunta direcionada para a Tereza. Por que o setor de saneamento é considerado tão atraente para o parceiro privado internacional? Ele não é só para o internacional, eu acho que é para o nacional também. Ele é atraente porque ele é um bom negócio, se bem administrado e se tiver regras claras e se o contrato for cumprido. É um setor que, quando a empresa entra para operar, ela acha muita ineficiência e tem muito investimento para fazer chegar à universalização. Então, é um setor onde você tem um capital intensivo, que demanda uma operação já consolidada. É óbvio que você precisa trazer hoje mais tecnologia, mais modernidade, mas ele não é tão complexo quanto são outros setores, por exemplo, como uma infraestrutura de telecomunicações, por exemplo. Então, ele é um setor que, tendo o investimento certo, tendo uma empresa que está comprometida em fazer esse investimento, o que ela tem que fazer é colocar uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, construir os pipelines, assegurar que não vai ter perda e entregar um bom serviço. Então, ele é um negócio de longo prazo, as pessoas precisam de água, as pessoas sempre vão gerar esgoto, então, com eficiência e com o investimento correto, sempre lembrando que uma empresa de saneamento não é uma empresa de obra, é uma empresa de serviço, isso é muito atrativo para o investidor. Muito obrigada. Bruno e Marta também, se quiserem complementar. Uma pergunta direcionada à Marta. Como as novas normas, no caso das áreas metropolitanas, na prática, quem definirá sobre a contratação de saneamento? Os estados ou os municípios? Se quiser, eu repito, que eu dei uma travada. Não, deu para ouvir bem a questão da região metropolitana. A nova lei, ela buscou trazer um menu de opções para essa prestação de serviço, desde a mais amarrada, que já existe na legislação hoje, que é a figura da região metropolitana, da microrregião. Por que eu digo mais amarrada? Porque ela passa por uma lei complementar estadual, tem toda uma governança ali, que não é do estado, né? É da região metropolitana. Que ali sim vincula os municípios, então a decisão da governança da região metropolitana vincula os municípios. Há figuras mais brandas, vamos dizer assim, como a unidade regional, em que você pode ter a figura de uma região metropolitana incluída ou não, você pode ter o estado participando dessa unidade regional. A figura mais flexível, vamos dizer assim, que é a de gestão associada, em que você pode ter apenas 2 municípios se unindo, sem estado envolvido, sem região metropolitana envolvida. Então, acho que nesse sentido a lei foi muito feliz por considerar que o país é muito diverso nos seus arranjos, e do ponto de vista da intenção dos prefeitos, que são os titulares originais dessa prestação de serviço. Então, os arranjos estão todos disponíveis e bem regulados para dar segurança jurídica para que aconteça. Se a região metropolitana estiver instituída, teve ali a votação de uma lei complementar, estadual, já existe uma definição hoje, não é essa nova lei que traz isso, sobre como é a governança dessa região metropolitana, como se dão as votações, qual é o papel dos municípios dentro dessa região metropolitana nas deliberações. Não necessariamente isso acontece da mesma forma em diferentes regiões metropolitanas do país, então isso vai ter que ser avaliado em cada caso. Mas eu diria que a gestão associada é o desenho em que os municípios se unem voluntariamente, decidem as coisas em conjunto, e a gente vai evoluindo nas opções legais para um regime já de uma governança, digamos, mais rígida, que seria essa região metropolitana, que já presta outros serviços, não necessariamente saneamento básico, né, mas que já presta outros serviços à população. E todos eles estão na mesa,
para serem avaliados e para possibilitar essas parcerias no setor de saneamento básico. Excelente, obrigada. Vocês querem fazer alguma complementação? Só um comentário adicional, acho que um ponto bastante feliz também é que a gestão associada, ela tira um tema que era muito sensível, que era a necessidade de pré-autorização legislativa para a lei dos consórcios públicos, e você tinha que necessariamente ter uma autorização legislativa específica ou um protocolo que seja ratificado por cada Câmara. Isso era muito difícil, porque entrava-se num debate novamente legislativo, muitas vezes ideológico, etc., e dificultava a situação em si. Então, acho que isso é algo que também contribui bastante com a legislação na gestão associada. Obrigada. Tem uma pergunta que é para todos. Aí, quem quiser responder, fazer qualquer tipo de comentário, por favor, fique à vontade. Qual será o papel das agências reguladoras estaduais no novo marco regulatório de saneamento? Bom, posso começar. É importante que se diga que a ANA terá um papel de dar as diretrizes. E eu acho que fica a cargo das agências regionais ou locais fazer cumprir o contrato e fiscalizar aquele contrato. Se a empresa está fazendo o investimento que precisa, está entregando a qualidade que precisa e fazer valer as regras que o contrato traz, seja na obrigação do concedente, seja na obrigação do concessionário. Então, acho que esse é o grande papel da agência, que tem que ser uma agência técnica, que tem que se atrelar ao contrato e que, portanto, traga a gente, quem está fazendo o investimento e quem é o concessionário, que tenha a segurança de que vai ser fiscalizado, vai ser penalizado se assim for observado através da fiscalização, mas que também será honrado todas as regras e as cláusulas, por exemplo, de aplicação de tarifa ou de reajuste ou das regras que o contrato bem determinar. Né? Então, acho que o que a gente precisa são de agências que cumpram o seu papel de fiscalização, de cumprimento do contrato e de independência política para garantir a segurança jurídica do investimento naquela localidade. Perfeito, Tereza. Eu acrescentaria a importância da divisão dos papéis e como isso torna o serviço mais especializado, né? Você tem um papel de planejamento, pensando no saneamento básico como um todo, né? Um papel de planejamento. Estou aqui com metade da população desatendida, como é que eu chego à universalização, tanto de investimento que vai ter que ser feito, quais são as cidades, que nível de investimento, etc. Planejar essa universalização, que é uma atividade típica do poder público, da administração direta. Depois você tem a atividade de realizar os investimentos e prestar os serviços. Então, atender a esse planejamento de forma mais eficiente, correr atrás dos investimentos, das contratações, das tecnologias, qualificar as pessoas para prestar esse serviço da melhor forma possível. E você tem um papel de regular todos esses contratos e essa prestação de serviço. O que foi planejado está efetivamente acontecendo? O que está previsto no contrato está sendo cumprido? O nível de serviço pactuado está sendo atendido? Está tendo descumprimento de investimento, de qualidade do investimento? O usuário está sendo prejudicado? Nesse papel de regulação, as agências locais vão ter uma importância muito maior a partir do momento que elas saem do planejamento e da execução. Porque, veja, em muitos municípios no Brasil hoje, a prefeitura está planejando, a prefeitura está executando, a prefeitura está operando e a prefeitura, em tese, está regulando por meio da sua autarquia, da sua agência local. Como é que uma agência multa a própria prefeitura? Entende? Assim, os incentivos não são os melhores. Se o prefeito não consegue recursos suficientes para fazer o investimento e não cumpre o que seria um contrato que muitas vezes não existe, quem que vai exigir, né? No fim das contas, acaba sendo uma punição eleitoral, se a população tiver essa consciência, não reelege aquele prefeito, o que a gente não tem visto exatamente no Brasil. Então, a grande vantagem dessas concessões, da delegação de serviço para um operador privado,
é voltar, resgatar o papel do setor público naquilo que ele realmente sabe fazer e deve fazer e distribuir os incentivos desse processo. Então, o poder público vai estar planejando como é que vai ser essa meta de universalização, quando é que eu vou atingir, isso é viável em quantos anos, qual é o nível de serviço que eu vou estar exigindo. Vem um operador privado obrigado a fazer tudo isso com regras claras, né, com segurança jurídica, com tarifa, etc., o poder público vai estar verificando, está cumprindo, não está cumprindo, aplica uma multa, aplica uma penalidade, dá transparência à população do que está acontecendo nesse contrato, no limite tem uma caducidade, retoma o contrato, o privado não cumpriu adequadamente. O Bruno falou muito bem, o serviço sempre será público, né? O poder público sempre terá a legitimidade de retomar um contrato que não está sendo cumprido adequadamente por meio dos instrumentos da caducidade, da encampação, enfim, instrumentos que já estão previstos na legislação. Então, eu acredito muito no fortalecimento do papel das agências locais agora, nessa verificação dos contratos, nessa exigência dos níveis de serviço, ainda mais com essa ajuda, vamos dizer assim, da ANA, dando essas melhores práticas regulatórias para serem seguidas pelo setor. Obrigada, Marta. Bruno, quer fazer algum apontamento? Não, particularmente, acho que todos os temas aqui foram super, super bem traçados. Acho que um ponto importante, bem colocado pela Marta, é a necessidade de você ter uma definição um pouco mais clara e objetiva dos seus papéis e a capacidade, de fato, de tornar eficientes os instrumentos que a legislação traz. Então, se você tem a capacidade, de fato, de fiscalizar, de fazer uma sanção, se isso não necessariamente está também dentro do mesmo ambiente da concessão em si, no sentido de que, diferentemente de algumas coisas que acontecem eventualmente em outros setores, você tem a agência como concedente e como regulador, você fazer um pouco dessa divisão, acho que fica mais fácil para que os papéis sejam cumpridos de forma, de fato, independente. Acho que esse é um fator bastante relevante. E sem dúvida, né, a atuação prática e efetiva da fiscalização é algo fundamental. Né? Se ele já tiver as normas a aplicar, isso já avançou bastante bem. Então, acho que essa vai ser uma função muito importante para as agências locais. Muito obrigada. E para finalizar, uma pergunta rapidinha para a Tereza. Qual é o nome da Organização de Mulheres Empreendedoras? As mulheres ficaram curiosíssimas. É o Will. Will. É o Will, você está falando sobre as startups, né? Sim, isso. Me parece que sim. Uhum. Isso, excelente. É o Will, depois eu posso passar os dados deles, então é uma organização que é canadense, mas atua no mundo todo, e eles chegaram no Brasil há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e a gente fez essa parceria com eles, que promove iniciativas para mulheres, né, inovadoras em temas relacionados à água. Muito bacana. Eu participei há 1 mês atrás de um pitch de 3 projetos e as meninas estão arrebentando. Muito bacana. Excelente, muito bacana. Eu também fiquei curiosa, eu ia te perguntar. Você até falou na hora, mas eu ia perguntar mais informações. Bom, pessoal, Bruno, Tereza, Marta, muitíssimo obrigada por esse compartilhamento de conhecimento. Muito obrigada pela entrega, por estar aqui dividindo com a gente. Muito obrigada a PUC Minas, muito obrigada ao Demarest, nosso patrocinador. E eu queria finalizar esse webinar. Eu tenho certeza que foi muito produtivo para todos que assistiram. E para quem não conseguiu assistir, ele está salvo e vai ficar disponível no site da Croqui Curadoria, no YouTube, a partir de amanhã. Então, eu quero agradecer imensamente, espero ter outras oportunidades de dividir, né, o novo normal, de dividir essa tela com vocês, por enquanto, e de dividir futuramente eventos presenciais, que saudade. Verdade. Obrigada, Luísa. Muito obrigada. Muito bom, obrigado. Muito bom te rever, Marta, Bruno, prazer te conhecer. Excelente, obrigada, Luísa, parabéns pela iniciativa. Acho que quando a gente voltar ao normal, a gente vai ter saudade dos eventos gravados, né? Porque o que eu tenho visto de evento no fim de semana que eu nunca consigo participar, é uma alegria isso, né? É verdade.
Vamos ter que somar os dois lados bons, né? Dos encontros presenciais com a possibilidade do vídeo, para o pessoal que não puder ver, assistir depois. Obrigada, Tereza, muito bom revê-la. Bruno, muito bom estar contigo. Luísa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Privilégio aí estar com vocês e poder partilhar desse ponto nesse momento tão importante. Só uma retificação, pessoal. O webinar vai estar disponível no YouTube a partir de segunda-feira, não a partir de amanhã. Tá ok. Tá? Bom final de semana a todos. Excelente. Muito obrigada. Tchau. Tchau.